Legal, Evandro ok, Ana Maria 10, Ailton ok, Daniel 10, Celso som ok, Helena 10, Matias 10, Las, Cristiane, legal, muito bem, bacana. Então, boa noite a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Um prazer a gente estar aqui conversando. Eu sempre começo as minhas apresentações dando os parabéns, né? Você está aqui dedicando o teu tempo, dedicando a tua energia para você se desenvolver, né? Colocar desenvolvimento na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Então, só por isso eu já quero de cara começar te dando os parabéns, tá? Bom, olha só, eu estou fazendo esse webinar que você está assistindo ao vivo agora, pelo Webinar Jam, mas a geração da imagem é pelo Google Hangout, tá? Por que eu estou falando isso? Porque vai dar um delay, né? Vai dar um atraso, né, de 20 até 30 segundos entre o que eu falo de fato, né, e o que chega para você, tá? Eu já estou antecipando aqui, dizendo no final do webinar, eu vou responder perguntas, vou atender dúvidas, né, vou conversar com você. Então, já te peço essa paciência, se você notar que eu não estou respondendo imediatamente, eu não estou lendo, né, a tua fala, ou melhor, a tua pergunta, ou respondendo a tua pergunta, na hora que você digitou, é porque também dá um delay aqui para a resposta chegar para você, tá? Eu vou deixar o chat aberto, né? Mas eu não vou ficar olhando para o chat, tá? Eu vou ler as perguntas que vocês vão me fazer, que você vai me fazer no final da apresentação, tá? Então eu vou deixar aberto ali, né? Mas depois é que eu vou ler, tá? Eu não estou lendo agora o que você está escrevendo ali, tá? Bom, para quem que é essa apresentação? Essa apresentação aqui, esse webinar, é para todo mundo que quer mudança. Então, se você quer mudança, se você quer uma transformação, se você quer atingir alguma meta, sim, esse webinar é para você, né? O conteúdo que a gente vai trabalhar aqui vai te ajudar. Seja se você quer mudar a tua forma de pensar, seja se você quer mudar, ou se você quer começar a fazer uma melhor gestão da tua emoção, dos teus sentimentos, isso aqui vai te ajudar, tá? Então, você pode ser tanto um estudante, como você pode ser um empresário, como você pode ser um vendedor, como você pode ser um corretor, como você pode ser um gestor, independente da tua atuação profissional, o que a gente vai trabalhar aqui vai servir e vai funcionar para você, tá? De vez em quando, você vai me ver, né, não olhando diretamente para a câmera, é porque eu estou com um esquema aqui também, né? Ou seja, eu estou olhando aqui para o roteirinho que eu vou conversando com você, tá? Mas a gente está aqui falando ao vivo, né? Você está assistindo isso aqui ao vivo. Eu estou fazendo essa gravação aqui no dia hoje mesmo, dia 16 de março, né? E, de repente, você está assistindo também a gravação depois, tá? Mas aqui agora tá rolando ao vivo, né? O que você vai ter de benefício? O que você vai ganhar por ficar essa uma hora e pouco que a gente vai passar junto aqui, né? O objetivo é dar para você dicas práticas, né? Muita gente está aqui, muita gente me pergunta por e-mail sobre o que é a PNL, para que funciona a PNL. Eu uso muito a PNL nos meus trabalhos de coaching, nos treinamentos que eu dou. Então, assim, muito desse webinar aqui eu quero ensinar, né, ou falar o que é essa PNL, para que ela ajuda você, tá? Mas eu também já quero, nesse webinar, entregar para você algumas técnicas bem práticas, né, para que você já possa implementar na tua vida, e vida pessoal, na tua vida profissional, e você já comece a perceber os benefícios, né, que a PNL pode trazer para você, tá? Vamos chamar assim, é o benefício principal. Agora, se você me perguntar qual que é o meu objetivo com esse webinar, é agregar valor para você. E eu quero explicar um pouquinho melhor isso, né? Nas palestras que eu dou, nos webinários que eu dou, as pessoas geralmente elas vêm com perguntas do tipo, Fred, será que eu tenho perfil? Né? Independente, claro, um perfil ligado ao objetivo da pessoa. Aquela pessoa quer ser vendedor, ou ela quer ser um gestor, ou ela quer ser um empresário, ou ela quer abrir um negócio, né? Ou ela quer mudar o seu comportamento, ou ela quer desenvolver uma competência. Eu noto que na cabeça de muitas pessoas isso funciona como se fosse literalmente um perfil, né? Assim, como se Deus tivesse carimbado algumas testas, né? E tivesse dito, olha, esse camarada vai ter confiança, esse não, esse aqui tem perfil para vendas, esse aqui perfil para liderança, esse aqui pode ser empresário, né? Isso é um mito, né? É um pensamento que está na cabeça de muita gente. Então, voltando, né? Qual que é o meu objetivo, meu grande objetivo nessa linha de agregar valor para você? É levar essa mensagem de inspiração e de energia para você saber que existe na área do conhecimento,
que existem técnicas, que existem ferramentas que podem, sim, possibilitar você ser ou se transformar naquilo que você deseja ser, tá? Ou seja, existe uma receita de bolo, né? Ou existem muitas técnicas que funcionam para grande, esmagadora maioria das pessoas. Então, eu quero dar essa mensagem já de motivação e de energia para você, tá? Então, essa também é o grande objetivo, é o grande mote que está por trás dessa apresentação que eu quero fazer aqui, tá? Bom, dicas operacionais, né? Eu espero que você esteja aí num lugar tranquilo, né? Que você não seja interrompido nesse tempo que a gente vai passar junto. E eu quero pedir para que você já pegue um papel, pegue uma caneta, ou abra, de repente, um documento aí do Word, do bloco de notas, para você começar a anotar. Mas se você puder anotar na mão, é melhor, né? Já vou te dar uma dica, né, de cérebro, né? Quando você escreve, você mobiliza mais conexões neurais, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que isso ajuda na tua retenção, você engaja mais o teu sistema, e teu sistema, entre outras coisas, tem teu cérebro, né? Nós vamos falar bastante, vamos falar um pouquinho de cérebro aqui hoje nessa nossa apresentação de PNL, tá? Então, feita essa nossa abertura, né? Se você está aqui pela primeira vez, se você nunca me viu, né? Eu estou falando de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu ajudo as pessoas, ajudo profissionais a se transformar, a conseguir mais vendas, a crescer seus negócios, né? E grande parte dos clientes que eu trabalho são empresários, são empreendedores, são gestores, são vendedores, são profissionais liberais que querem crescer, que querem evoluir, que querem ter mais vendas, que querem expandir os seus negócios, que querem mudar a sua forma de se comportar, tá? Enfim, eu tenho programas, treinamentos que eu crio na internet, que faço online, já tenho livro escrito, sou coautor de livros, mas eu aqui não quero usar muito tempo me apresentando, né? Depois, se você quiser, você vai receber o meu e-mail, a gente pode trocar mais informação, eu te passo mais contato para você conhecer um pouquinho mais da minha caminhada. Eu só vou te dizer, nesse instante, que a PNL, eu hoje, né, esse ano eu faço 45 anos, mas eu conheci a PNL com 23 anos, né? Naquela época eu trabalhava com vendas, continuo trabalhando com vendas hoje dos meus negócios, e eu posso dizer que desde aquela época ela sempre esteve muito presente na minha vida, me ajudou a construir os resultados que eu tive ao longo da minha vida e está presente em todos os trabalhos que eu faço com os meus clientes. Ou seja, a minha mensagem é: a PNL transforma vidas, né? E eu estou falando aqui do meu caso, mas se você for pesquisar, você vai achar milhares e milhares e milhares de depoimentos, de vídeos, de textos, enfim. Não é à toa que a PNL tem essa força, né? E as pessoas usam para toda e qualquer área que você quiser da vida, tá? Bom, o que vai ser a nossa agenda aqui hoje nesse webinar, tá? Eu vou falar para você do conceito da PNL, vou contar um pouquinho da história da PNL, vou falar para você onde que você pode usar, né? Grosso modo, onde é que você pode usar a PNL. Vou falar para você de algumas técnicas, né? Algumas técnicas das centenas que existem de PNL, tá? Aí vou fazer um fechamento da palestra. Aí no final eu vou fazer uma oferta para você, né? Eu vou falar de um treinamento que eu vou fazer ligado à PNL, então no final eu vou fazer uma oferta. E depois da oferta, então, é que eu vou olhar para o chat aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat, voltou, Daniela tá dizendo que tá 10, Adriana Dantas, foi legal te ver por aqui, legal também, Adriana, né? Cristiane travou, 10, Luiz, você tá chegando agora para saber se tá legal o som, tá? Então tá todo mundo aqui, Everton 10, Ariane 10, Débora 10, Patrícia 10, Luiz 10, né? Bom, então é isso que a gente vai fazer, tá? Bom, eu não vou ler o chat agora, como eu falei para você, eu vou ler só no final, tá? Bom, vamos lá. O que é a PNL, né? A primeira coisa que eu vou te falar é que, né, a PNL, eu considero ela uma área do conhecimento, né? Dá muita controvérsia, mas eu não considero a PNL uma ciência, né? Porque, na minha cabeça, a PNL ela não inventou nada, né? A PNL é uma grande codificação, né? A PNL é uma grande ferramenta, né? Um somatório de técnicas, de modelos que vão nos ajudar a ter resultados, né? Como se a gente aprendesse, né, com outras pessoas o que elas fazem dentro delas, e dentro delas tem a ver com a cabeça delas, para que elas atinjam os resultados dela, tá? Então, vamos lá, PNL. P de programação, L de neuro e L de linguístico. Então, vamos por partes, né? O neuro vem do quê? Do circuito, né? Da estrutura neural que você, que eu temos, né? Ou seja, são basicamente os nossos sentidos, né? A nossa visão, nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar e o nosso tato. Ou seja,
Todo mundo, todo o mundo, né? Todo o universo que você tem codificado na tua cabeça, no teu cérebro, isso entrou, né? Os inputs das informações vieram através do que os teus sensos perceberam, né? Os teus sentidos perceberam. Das imagens que você já viu desde que você nasceu, dos sons que você ouviu, das palavras, da linguagem que você ouviu já, né? Daquilo que você tocou, né? Daquilo que você, né, cheirou, né? E daquilo que você provou do teu paladar, né? Esse somatório de informações, né? Elas que vêm através do neuro, né? Elas vão ser codificados na tua mente, tá? Vão ser codificados no teu cérebro, melhor dizendo, não na tua mente, tá? E essa codificação, né? Você consegue expressar, e expressar significa tanto para você, como para você falar com outra pessoa, ou como você fala com você, através da linguagem, ok? Então significa o seguinte, né? Esse mundão, né, tá na tua cabeça através desses sentidos, né? E isso funciona tanto para coisas concretas, por exemplo, essa caneta, esse copo d'água, como para conceitos que você tem na tua cabeça, tipo, o que é sucesso, como que funciona vendas, como é que funciona relacionamento com outras pessoas, o que é empreender, né? Que são conceitos, né? Isso entra na tua cabeça através do neuro, também do teu cérebro, e você expressa isso, ou você fala com você consegue argumentar através da linguagem, né? Que também é uma representação que você joga para dentro da tua cabeça, tá? E o que é a programação? A programação é como que você ordena esse bloco de informações dentro da tua cabeça, né? Que nem um telefone. Imagina um telefone que você vai discar lá para 9988-7766, né? Então, assim, a programação neurolinguística é como que você ordena esses blocos de informações quando você quer ter algum resultado. O que é um resultado? Um resultado, por exemplo, é um sentimento que você quer ter, um estado emocional, de confiança, de segurança, ou algum comportamento que você quer ter, né? Fazer uma venda, falar em público, falar com teu filho, falar com a tua esposa, com a tua namorada, falar com teu marido, falar com o teu namorado, né? Ou seja, todo o comportamento, né, todo o pensamento, né, todo o estado emocional, né, que vão estar fazendo parte de um resultado que você vai ter, ele tem uma estrutura. Estrutura é como se fosse a sequência dos números que você disca. E o que são esses números? Esses números, né, são esses blocos de informação. Então, vou dar um exemplo, né? Imagina que você queira se preparar para falar em público. Você tem que fazer uma apresentação na tua empresa, você tem que fazer uma venda para um cliente, você quer conversar com uma reunião de família que você tem que fazer. Programação, como que você faz dentro da tua cabeça? Vou dar um exemplo louco aqui, né? Você imagina ou você enxerga a cena do resultado acontecendo, você fala para você que você vai dar certo, você fala com você o passo a passo que você vai ter na hora, depois você, por exemplo, sente um calor no teu peito que te dá energia, né? Aqui eu estou dando um exemplo bem louco, né? Mas é a sequência dos procedimentos que você vai fazendo dentro da tua cabeça, né? Ou seja, a estrutura subjetiva, né? O encadeamento das informações na tua cabeça. E aí vem o resultado. O resultado é alguém que te vê, sei lá, falando com tranquilidade, falando com confiança, ou você executando e fazendo alguma coisa, tá? Detalhe, né? A gente não tem muito presente, né, o que é essa estrutura, né? O que significa essa estrutura? Ou seja, a gente não tem da cabeça, né, a consciência, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo para que a gente produza um resultado. Isso é na média, né? Antes de você praticar, antes de você se tornar um praticante de PNL. Tá? Então, assim, grosso modo, esse é o conceito. Ou seja, como que você organiza, né, as informações que o mundo te dá no teu cérebro através dos inputs neurais, né, dos sentidos, e como que você programa isso na tua cabeça para que você atinja resultados, tá? Bom, como que surgiu a PNL, né? A PNL, ela surgiu com o Richard Bandler e com o John Grinder, né? Que o Bandler é um matemático e o Grinder é um linguista, né? Nos anos 70, na Califórnia, eles trabalhavam com terapia, né? Apesar de um ser linguista e o outro ser matemático. Mas nos trabalhos que eles tiveram, né, eles receberam uma encomenda lá da Universidade da Califórnia, eles identificaram
padrões, né? O que são padrões? Receitas de bolo, né? Existiam 3 terapeutas que naquela época tinham resultados muito rápidos, né? Que era a Virginia Satir, Fritz Perls e o Milton Erickson, né? E eles tinham, né, resultados muito rápidos em produzir transformações para as pessoas, né? As mais variadas, as mais, né, diferentes transformações que você possa imaginar, né? Resolver um problema familiar, ter mais confiança, de introvertido se transformar em extrovertido, se tornar um vendedor, resolver um problema de uma fobia, né? E o que eles fizeram foi estudando, né, com uma cabeça de matemático e com uma cabeça de linguista, né, foi encontrar esses padrões nesses terapeutas, ou seja, eles tinham vários padrões semelhantes no pensamento, em como que eles trabalhavam com seus clientes, eles tinham vários padrões de linguagem, e aí aquilo deu um estalo na cabeça dos dois, né, do Bandler e do Grinder, em que eles identificaram que existem estruturas muito semelhantes para resultados entre as pessoas. Então, vou te dar um exemplo. Né? Os meus exemplos estão muito sempre, né, ligados a vendas, a liderança e a negócio, porque é mais a minha praia, tem a ver com a minha caminhada, com a minha história, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. É como se a gente identificasse, né, um padrão para que, por exemplo, vendedores tenham melhores resultados, né? E o que eles identificaram é que vendedores que atingem resultados parecidos, eles fazem coisas parecidas na cabeça deles. Ou seja, o acesso de imagens, imagens do futuro, a forma que eles falam com eles, né? Pessoas que querem liderar melhor, eles usam padrões ou procedimentos muito parecidos no seu processamento mental. Pessoas que querem ser mais calmas, que querem ser melhores pais, que querem ouvir mais, que querem ser mais compreensivas, ou seja, independente do resultado que você deseja, ou dos resultados que as pessoas desejam, né, o que eles encontraram foi isso, né, padrões. Né? Essa coisa foi fantástica, né, porque daí se criou um conceito, né, chamado modelagem. Né? Mas isso tem a ver com aquilo que eu falei há pouquinho aqui no começo, que a PNL não inventou nada, né? A PNL simplesmente começou a codificar, claro, todo o mérito para o Bandler e para o Grinder, né? Toda a gratidão para eles, ao mesmo tempo que a PNL fez foi, o que esses precursores da PNL fizeram, foi encontrar esses padrões, né? Essas receitas de bolo. E é por aí que eu acho que a gente tem que, né, fazendo o gancho no começo da minha palestra para você, essa mensagem positiva, né? Que a gente tem um padrão, que a gente tem à nossa disposição ferramentas, modelos que podem nos ajudar a ter resultados. E assim nasceu, então, essa questão da modelagem. E aí, esse negócio se disseminou, né, nos Estados Unidos, em primeiro lugar, depois foi para a Europa, e hoje você vai encontrar, literalmente, milhões de praticantes, treinadores, cursos, pelo mundo todo, ensinando e trabalhando com a PNL. Ou seja, identificando padrões, identificando modelos e transformando isso em ferramentas, né? Grosso modo, as ferramentas ou as técnicas da PNL são receitas de bolo, são né, são estruturas de passo a passo, o que você faz na tua cabeça, o que você faz, que imagem você acessa, o que você faz com o teu corpo, para que, supostamente, você possa atingir um resultado que outras pessoas atingem. Então, por exemplo, mais calma, mais confiança, mais tranquilidade. Né? Eu estou vendo aqui estou abrindo aqui uma pergunta, só que eu recebi do Ailton de Oliveira, né? Enfim, aqui o Ailton, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, né, Ailton, mas eu lembrei agora e vou falar já agora. Um objetivo, por exemplo, pode ser transformar uma pessoa, né, alguém da sua equipe, ou até você mesmo, que está mais introvertido em mais extrovertido. Então, sim, a PNL possibilita isso através dessas ferramentas, dessas técnicas que são frutos da modelagem e que surgem basicamente através das pesquisas, né, das conversas que a gente vai tendo com as pessoas e a gente pergunta para elas o que elas fazem dentro da cabeça delas, tá? Então, assim, sendo super resumido, indo direto ao ponto com você, essa história e assim como começou a PNL, né, através dessa técnica, dessa ferramenta que a gente chama de modelagem, tá? Se eu fosse traduzir essa modelagem para você, basicamente é dizer que uma forma de pensar, tá, tem a ver com pensamentos que você acessa, ou melhor, com imagens que você acessa, com o teu diálogo interno, com sons que você produz na tua cabeça, né, com sensações que você traz no teu corpo, né,
Então, por exemplo, com aquecimento, você tem condições de produzir isso, né? De repente você não sabia disso, mas a gente tem condições de produzir sensações no nosso corpo. Aquilo vai nos levar para um sentimento, então, um pensamento que leva para um sentimento, um estado emocional, tipo coragem, iniciativa, resiliência, confiança, segurança, e a partir dali vai vir o comportamento, né? Então, de novo, vamos imaginar aquele exemplo que você queira fazer uma fala, né? Para a tua equipe, ou para o teu marido, ou para a tua esposa, ou você quer ter algum outro tipo de comportamento, está mais calmo, mais tranquilo, mais resiliente, né? Existem sequências de pensamento que vão levar você a ter um sentimento, vão levar você a ter uma atitude, tá? Então, com essa nossa fala inicial, eu quis trazer para você, então, o conceito, a história e como é que é essa estrutura de modelagem, ok? Eu vou já entrar agora direto nas técnicas, né? Se você já viu outros webinários meus, alguns vídeos, eu trago a teoria para você, eu trago a explicação técnica, mas eu já gosto de trazer direto para você as técnicas, né? Ou pelo menos aquilo que você já pode pegar e pode aplicar. Antes de eu entrar na técnica, eu quero só fazer mais uma ressalva e dizer muito claramente para você que uma coisa que a PNL nos ensina, né, quando a gente começa a perceber padrões de sucesso, né, e sucesso, vamos abrir um parênteses aqui, né, sucesso para nós em PNL, para quem pratica a PNL, para quem usa a PNL no coaching, significa atingir resultados, tá? Então, sucesso é o que está dentro da tua cabeça, né? É como felicidade. Pode ter a ver com dinheiro, pode ter a ver com atuação profissional, pode ter a ver com família, pode ter a ver com corpo físico, pode ter a ver com quantidade de amigos, pode ter a ver com qualidade de amigos, pode ter a ver com qualidade de vida, pode ser isso tudo, tá? Independente do que for felicidade ou sucesso para você, na PNL, para nós, sucesso é atingir o que você quer, tá? Bom, dito isso, uma coisa que a PNL ensina para você, para nós, eu quero ensinar para você, quero compartilhar com você, é que a forma que você fala com você, a linguagem que você usa, ela vai ter efeito direto na configuração cerebral que você tem, né? Essa aqui não é um webinário sobre neurociência, né? Eu não vou entrar muito na estrutura do cérebro, mas eu só quero te dizer que um pensamento nada mais é do que uma conexão neural muito treinada, muito repetida, né? Então, por exemplo, se você acredita que você pode, se você acredita que você tem segurança, se você acredita que você pode vender, que você pode liderar, que você pode ter um negócio, eu te asseguro que isso depende muito, né, do treino mental que você fez de repetir padrões de pensamento, né? E padrões de pensamento tem a ver com imagens, com sons, aquilo tudo que eu falei para você no começo aqui desse webinário. Pois bem, a linguagem que a gente usa, né, a forma que a gente fala, ela vai ter reflexo direto na estrutura que a gente cria dentro do nosso cérebro, tá? Então, eu vou te dar um exemplo, né? Quando você fala assim, ó, se um dia eu conseguir, e aí coloca lá o teu objetivo, por exemplo, abrir meu negócio, ou ser um bom vendedor, ou aumentar minhas vendas, ou me dar bem com fulano, ou com ciclano, ou com a minha esposa, ou com meu marido, enfim. Quando você coloca o ser, né, isso provoca dentro do teu cérebro um estado emocional de dúvida, de será que eu vou conseguir? Ou seja, você abre a possibilidade de você não conseguir. Estou dando aqui um exemplo, tá? Só para te mostrar a relação entre a linguagem, como você fala, ou como você fala para fora, ou dentro da tua cabeça, e o reflexo que isso vai ter no teu estado emocional e naquilo que você vai executar. É completamente diferente você falar se eu conseguir, ou se eu chegar lá, ou se eu for aprovado no concurso, ou se eu aumentar meu faturamento, ou se eu conseguir fazer um lançamento, independente de qual for a tua meta, né? Independente de for o resultado que você está buscando, é completamente diferente de você falar quando eu conseguir, né? Pode parecer banal, pode parecer simples, tá? Esse exemplo mínimo que eu estou te dando, e aqui eu já estou te dando uma técnica, já estou te dando uma estrutura né, de linguagem para você usar com você, ou com a tua equipe, ou com a tua família, isso vai ter reflexo direto na tua programação mental. Estou te contando isso, então, para você perceber a relação entre a linguagem e os resultados que você vai ter. E, fundamentalmente, no teu diálogo interno, tá? Então, eu falei isso para já começar o jogo aqui, falar com você de
linguagem, tá? Linguagem. Antes disso, né? Antes de eu entrar na linguagem, eu já vou querer falar de uma outra técnica para você, tá? Porque daí eu vou fazer o gancho da linguagem com essa técnica que eu vou falar agora. Uma outra técnica, uma outra ferramenta, uma outra estrutura que a gente tem dentro da PNL, você pode anotar aí agora, né? Então anota lá. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Essa é uma ferramenta, essa é uma técnica, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Eu não sei se você já tinha se dado conta, mas dentro do teu diálogo interno, dentro da forma que você fala com você pode falar na primeira pessoa, né? Você pode falar na segunda pessoa, ou você pode falar na terceira pessoa. Por exemplo, eu falando comigo dentro da primeira pessoa, eu diria algo do tipo, eu posso, ou eu não posso, eu consigo, ou eu não consigo, eu mereço, ou eu não mereço, tá? Quando eu falo na segunda pessoa, eu posso dizer assim, Fred, você vai conseguir. Ou Fred, vai dar tudo certo para você. Ou Fred, você não vai conseguir. Ou Fred, você merece. Ou Fred, você não merece. Eu estou falando agora na segunda pessoa, tá? E quando eu falo na terceira pessoa, tá? Eu estou falando como se fosse de um terceiro. Eu diria assim, Fred, que interessante. Deixa eu pensar agora como que está a estrutura de pensamento do Fred. Parece loucura que eu estou dizendo, né? Não bebi nada, não cheirei nada, né? Mas é como se você falasse de uma terceira pessoa, tá? O que o Fred está pensando agora? Como o Fred está se sentindo agora? O que o Fred está dizendo agora do que ele pode ou do que ele não pode, tá? É como se você estivesse testemunhando o diálogo interno dentro da minha cabeça, tá? Então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Isso é poderoso, porque quando você começa a aprender a falar com você na primeira, na segunda, na terceira pessoa, você vai ter mais ferramentas para, por exemplo, né, aumentar a tua capacidade de se tornar mais racional quando você está emocional. Como que eu faço isso, Fred? Você pode pensar na terceira pessoa. Por exemplo, você fala assim, nossa, eu estou nervoso agora, eu tenho que fazer uma apresentação. Você está pensando na primeira pessoa, né? Quando você fala, Fred, vai dar tudo certo, Fred, você está nervoso com a apresentação, eu estou falando na segunda pessoa. Ainda me mantém emocional. Ou quando eu falo na terceira pessoa, como é que está agora o estado emocional do Fred para essa apresentação? Eu fico muito mais racional. Isso aumenta a minha capacidade de performar, né? De não me sentir, por exemplo, nervoso ou travado, tá? Então, você aprender, né? Essa é uma técnica simples que você pode usar, por exemplo, quando você vai vender, quando você vai falar, ou quando você tem que resolver um problema emocional na tua cabeça. Você brigou com o teu marido ontem, você brigou com a tua esposa, né? E você quer analisar o que aconteceu para tomar uma melhor situação, uma melhor ação na próxima vez, é muito útil, por exemplo, você analisar na terceira pessoa, né? É muito útil quando você falar com você na primeira pessoa, você falar só aquilo que é positivo, né? Eu consigo, eu posso, eu mereço, né? E a segunda pessoa você, né, vai fazer menos uso dela. Mas muitos de nós pisam na bola quando a gente usa de forma equivocada essa primeira, segunda e terceira pessoa. E muitos de nós nem sabiam que dava para falar assim com a gente, né? Ou seja, tem muitos de nós que acham que é loucura fazer isso na cabeça, ou não está acostumado, né? Eu vou abrir um parênteses aqui e vou te dizer que a repetição, né? Quando você mais insiste num padrão, você vai notar que aquilo começa a mudar o teu comportamento, tá? Então, anota essa primeira técnica aí, né? Primeira, segunda e terceira pessoa. Onde que você aplica, né? Você vai aplicar na primeira pessoa, quando você quer usar coisas boas para você, né? Aquilo que você vai falar de positivo, e daqui a pouquinho eu já vou dar alguns padrões de linguagem que você pode usar com você dentro da tua cabeça. Você vai usar a terceira pessoa quando você precisa analisar um ato que você teve, um comportamento que você teve. Ou até quando você está na hora que está acontecendo a ação, né? Vou te dar um exemplo, você está aqui negociando com alguém, você está vendendo com alguém, você está falando com a teu marido, com a tua esposa, você está falando com o teu filho, e você está notando que você está ficando nervoso, você pode partir para a terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Né? De novo, eu não bebi nada aqui, eu não cheirei nada, tá? Mas a terceira pessoa é como se você se visse, por exemplo, ao lado da mesa que você está conversando, e você conseguisse com o olho da tua mente, né? Com o olho da tua mente, você consegue se ver ali, né? Online, real time, falando com teu filho, com a tua esposa, com teu marido, com teu cliente, com o teu liderado, com o teu colega, e você começa a analisar, nossa, como é que o Fred está fazendo aqui agora? E isso na hora que está acontecendo.
né? E você está usando essa técnica da terceira pessoa, né? Fred, será que eu consigo fazer isso? Claro que você consegue, só depende de treino, né? Depende de prática, né? Você aplicar isso tudo, tá? Então, essa é uma primeira dica prática que eu quero usar para você, de você usar a primeira, segunda e terceira pessoa. Então, na prática, você vai usar a terceira pessoa quando você quiser ficar mais tranquilo, mais calmo, mais racional, né? Essa é uma excelente técnica para você ficar mais tranquilo, mais assertivo, né? Mais receptivo, né? Você quer escutar mais, você não quer explodir, você quer ficar tranquilo na hora da negociação, né? Você pode ali na hora em que está acontecendo, quem está na tua frente não está vendo o que você está fazendo na tua mente, e você está conversando. Por exemplo, eu aqui agora estou fazendo um webinário para você, né? Eu poderia ficar nervoso enquanto eu falo aqui com você, enquanto eu falo do conteúdo. Mas enquanto eu falo com conteúdo, eu posso, por exemplo, me enxergar numa outra sala, né? Olhando para um computador aqui, né? E assistindo, eu falando e gesticulando e tranquilo, passando a mensagem que eu quero passar para você aqui no webinário, né? Só que agora eu estou te contando um procedimento que eu estou fazendo dentro do meu cérebro. E, de repente, você não sabia que eu estava fazendo isso. Mas agora eu estou te contando uma técnica que chama terceira pessoa, tá? Isso você vai usar muito com as técnicas da linguagem, né? Então, vamos lá. Vamos abrir um outro parênteses aqui na conversa, né? Aqui eu estou te ensinando essas técnicas, vai? Mas essas técnicas também te ensinam habilidades. Então, por exemplo, quando eu estou dando para você esse caso da terceira pessoa, você desenvolve uma habilidade chamada consciência. O que é consciência? Consciência é aquela ideia da gente ter um observador externo olhando para como a gente está processando. É literalmente a terceira pessoa, tá? Então, eu quero que você esteja muito durante o dia operando na terceira pessoa, para você se observar. Se você é o Alfredo, como é que o Alfredo está falando? Como que o Alfredo está pensando? Se você é Helena, como é que a Helena está pensando? Como é que a Helena está falando? Tá? E eu quero que você desenvolva essa habilidade de operar na terceira pessoa, que é essa técnica, para que você tenha consciência e você perceba os teus padrões de linguagem, tá? Então, agora eu vou te dar algumas dicas, né, algumas técnicas ligadas a padrões de linguagem, tá? Então, as mais perigosas, né, as mais danosas para a nossa programação, né, cerebral, é quando você opera na primeira pessoa e você está colocando ideias incapacitantes para você, né? Frases do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, se eu conseguir, algum dia eu conseguir, né? Então, esses são padrões que, se você estiver só na primeira pessoa, você nem vai perceber que você está vivendo nesse padrão. Você precisa viver mais na terceira pessoa, que é ser observador e perceber a forma que você fala, né? Então, eu quero que você se dê conta, né? Opa, olha como é que o Alfredo está falando. Imaginando que você é o Alfredo. Opa, olha como o Fred está falando. Imaginando que você é o Fred. Olha como a Helena está falando. E eu quero que você imediatamente corrija. Você pode partir para a segunda pessoa e falar, Fred, fala com você de uma forma mais útil, de uma forma mais positiva. E aí você vai começar a falar, não, eu posso, eu consigo, eu mereço, tá? Então, muito atenção para a forma que você fala com você, tá? E muita atenção para a forma como você fala no ser, né? Te dei essa dica agora há pouquinho, quero que você guarde do ser e do quando, tá? Você pode pesquisar muito mais a respeito depois, você pode me mandar e-mails, eu quero fazer um PDF, eu quero escrever um e-book, eu quero trazer muito mais dessas formas, tá? Só que já é 8h40 e eu quero já dar para você outras técnicas, mas fundamentalmente, nessa fala até aqui às 8h40, eu quero que você aprenda bastante a operar na terceira pessoa, tá? Operar na primeira pessoa quando for positivo, né? E cuidar para você, né, não operar na segunda pessoa de uma forma imperativa, tipo, Fred, vai lá e resolve, Fred, vai lá e muda esse comportamento. Não, Fred, você não pode falar assim com você. Ou seja, você está colocando tensão na tua programação, tá? Voltando no começo da minha fala, você vai ver que os padrões, os modelos mentais das pessoas que têm resultados, elas não falam assim com elas, né? As pessoas, geralmente, elas falam consigo mesmas, né, de uma forma mais empoderadora, elas conseguem operar na primeira pessoa de uma forma mais positiva, elas estão geralmente na terceira pessoa se observando e percebendo o seu terceiro, e se percebendo, né, o padrão que estão operando.
falam consigo mesmos numa segunda pessoa empoderadora, encorajadora, como quem empodera e como encoraja, por exemplo, um filho ou um liderado, tá? Eu quero que você tenha isso muito consciente, tá? Bom, uma outra técnica que se usa muito na PNL, eu quero que você anote aí, ela chama ensaio mental, né? Anota aí, por favor, ensaio mental. Ou do lado você pode escrever viagem ao futuro, ou você pode colocar ponte ao futuro, né? São sinônimos dessa técnica, né? Grosso modo, essa técnica significa você detalhadamente enxergar na tua cabeça aquilo que você quer que aconteça, né? Ah, Fred, você está falando para mim de lei da atração? Não estou falando de lei da atração. Eu acredito na lei da atração, mas isso aqui não tem nada a ver com lei da atração, essa técnica, né? Essa técnica tem a ver simplesmente com você criar na tua cabeça a experiência, né? A repetição, a habilidade de fazer alguma coisa. Essa é uma técnica que muitas pessoas usam e não sabiam que usavam, né? É uma técnica que, por exemplo, atletas usam, que artistas usam, políticos usam, né? Que é você treinar várias vezes na tua cabeça um resultado que você queira ter. Então imagina, você vai fazer uma venda, você vai fazer uma reunião com a tua equipe, você quer fazer uma reunião na tua família, e você quer ter um resultado. E aquele resultado depende de um estado emocional, por exemplo, confiança, segurança, enfim, bom humor. E você quer se ver, você quer, enfim, gesticular tranquilamente, usar bem a tua voz. É fato, né? Quanto mais você praticar um comportamento, mais excelência você vai ganhar, tá? Só que você tem a chance de criar muita experiência rodando várias vezes um filme na tua cabeça. Então imagina que amanhã você vai ter uma apresentação, né? De vendas, uma palestra, você vai dar uma aula, você tem que amanhã fazer uma venda, você tem que conversar amanhã com o teu marido ou com a tua esposa. Quanto mais vezes você rodar esse filme acontecendo na tua cabeça, e Fred, quanto tempo leva isso? Pode levar 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, você pode rodar 10 vezes esse filme, mais experiência você vai ganhar. Você vai rodar o filme, você vai se ver falando, você vai estar vendo com os teus olhos, tá? Então, pega aí teu papel, pega teu documento do Word e anota mais essas duas técnicas, né? Que estão dentro da visualização. Você pode ter uma visualização associada e você pode ter uma visualização dissociada, né? Você vai usar... O que é visualização associada? Essa é uma técnica, né? Que é você enxergar a cena acontecendo com os teus olhos. Então, imagina, né? Amanhã eu quero vender, ou amanhã eu quero fazer uma reunião, ou amanhã eu quero fazer uma fala. Eu começo a rodar na minha cabeça agora o filme acontecendo, só que eu não estou vendo o filme numa tela, eu estou vendo o filme a partir dos meus olhos, né? Eu estou vendo as pessoas aqui ao meu lado, eu estou vendo aqui a mesa, estou conversando aqui com a pessoa, eu estou fazendo a venda, eu estou vendo aqui a pessoa que está negociando comigo, e a coisa está acontecendo agora. Eu estou olhando para o rosto dela, eu vejo o que ela faz com o corpo dela, ela fala para mim alguma coisa, a partir dessa fala eu digo outra coisa, isso tudo eu estou rodando na minha cabeça. Então, por isso que a gente chama de ensaio mental, né? Muitas pessoas nem sabiam que dava para fazer isso, muitas pessoas nem fazem isso porque acham que isso não traz resultado, só que pessoas que têm resultado fazem muito isso na sua cabeça, né? É que nem futebol, você vai jogar futebol, você quer jogar bem, né? Se você está no nível profissional, se você quer estar no nível profissional, você vai precisar treinar muito para ter aquele resultado, né? Você vai precisar passar aquilo várias vezes na tua cabeça, né? E a outra técnica dentro da visualização é a dissociada. Então, dissociada é como se você estivesse colocando na tua frente, né? Você pode colocar aqui, tudo isso dentro do teu cérebro, tudo isso dentro do teu, daquilo que você consegue construir com a tua mente, né? Você imagina aqui, por exemplo, 40 centímetros da tua frente uma tela e você está vendo a cena acontecendo. Você põe lá na frente de um telão que está à tua frente, vai a 1 metro, 2 metros, e você está vendo o que está acontecendo. Essa é uma outra técnica chamada visualização dissociada. Fred, quando que eu uso uma e quando que eu uso outra? Só abrindo um parênteses. Tem pessoas que nem sabiam que dava para fazer isso, né? E eu já vou te dizer, se você não consegue dissociar na visualização, você não consegue associar na visualização, eu só vou te dizer que isso é uma questão de
repetição, de treino. Quanto mais você passar isso no teu cérebro, mais você já vai acostumar isso dentro da tua cabeça. Quando que eu uso uma, Fred? E quando que eu uso outra? Né? Você vai querer usar a visualização associada quando você quer se preparar para um evento que você quer ter um resultado legal, que você tem que estar num estado emocional empoderado. Fred, o que é um estado emocional empoderado? É quando você está confiante, quando você está se sentindo seguro, quando você está bem-humorado, quando você está solto, quando você está relaxado. Então, de repente, isso é numa apresentação que você vai fazer, numa venda que você vai fazer, numa negociação, você vai ter uma conversa no teu trabalho, você precisa ter uma conversa mais, enfim, séria, mas ao mesmo tempo bem-humorada com a tua família, né? Então, você vai querer fazer 5, 10, 15 vezes, né, visualizações associadas. E por que associadas? Porque quando você está associado, a tua emoção sobe. Quando a tua emoção sobe, você está programando o teu cérebro para automaticamente repetir aquela programação, ou seja, as imagens, os sons. O teu cérebro está automatizando aquela programação e mais facilmente vai vir um estado emocional. E o estado emocional é o centro da performance. O que é performance? Performance é o desempenho, é o comportamento. Então, você quer vender, você quer negociar, você quer liderar, você precisa performar. Performar é desempenhar, é a tua fala, é a tua conversa, é o teu gestual. Isso vai estar assentado no teu estado emocional. O estado emocional, ele é treinado. Você repete aquelas vezes, né, aquilo várias vezes, de tal forma que o teu cérebro faz aquilo sem o teu controle, né? Não é sem o teu controle, sem a tua consciência. E o teu estado emocional é gerado a partir daquela repetição da programação. As imagens, né, os sons, a luz que você está trabalhando, tá? E essa forma de pensar que essa programação vai soltar, né, os neuropeptídeos, né, que é a química que vai para o teu sangue. Aqui eu estou entrando já um pouquinho na conversa da neurociência, mas estou só, né, para ilustrar o que a visualização associada faz para você, né? E, de novo, eu estou te falando que isso, falando para você de PNL. O que a gente faz com o nosso cérebro? O que você pode fazer com o teu cérebro para que isso possa te ajudar, né? Fred, quanto que eu vou usar a visualização dissociada, né? Você vai usar a visualização dissociada quando você quiser ficar mais racional. Quando você vai querer ficar mais racional? Por exemplo, você teve uma reunião ontem, você teve uma conversa com o teu marido, com a tua esposa, com a tua família, você teve uma conversa com a tua equipe e você acha que você não foi legal, né? Você foi vender, você foi negociar e você não foi legal. E você precisa mudar a tua forma para a próxima vez. Em vez de você entrar naquele padrão de ficar se detonando na primeira pessoa, como eu te falei há pouco com aquela outra técnica, né? Você vai para a terceira pessoa e você vai ver de forma dissociada, ou seja, como quem assiste um filme. Sempre é mais fácil falar da vida alheia, né? Resolver o problema dos outros. Então, você pode fazer isso com você. Você pode se transformar num outro, né? Então, você vai para a terceira pessoa e você vai enxergar. Então, nota, isso é bem programação neurolinguística. Você está usando, né, as imagens do teu cérebro de uma outra forma. Em vez de você se ver no problema aqui na hora acontecendo, que é o que acontece com muitas pessoas, a pessoa pisou na bola e ela não para de rodar na cabeça dela o filme que está acontecendo. Se ela mudar esse processamento cerebral, que depende de treino, né, e ela começar a se enxergar, né, operando de uma outra forma, né, ver no filme, ela pode olhar aquele filme na terceira pessoa, olhar o que ela fez, palavra errada ela falou, o que ela fez errado com o corpo dela, se de repente não foi a forma mais útil, a forma que ela manteve, a expressão facial dela, é aquela dela, no fundo é você, e eu tô aqui de olho fechado porque eu tô enxergando isso acontecendo agora. Por exemplo, eu aqui fazendo esse webinário para você, eu tô me enxergando agora falando, eu tô me vendo na tela, eu tô, por exemplo, olhando meu rosto agora, se ele tá adequado, se eu quero manter uma expressão mais receptiva, né, mais comunicativa com você, eu tô vendo isso agora numa TV na minha cabeça, né? Estou te contando agora exatamente o que eu estou fazendo dentro do meu cérebro. Pois bem, isso são técnicas que você pode fazer com você, né? A visualização associada e a visualização dissociada, né? Que é o ensaio mental, que é a viagem ao futuro, né? Com muita repetição. Repetição para quê? Para que você possa automatizar.
Legal? Então você já deve ter anotado aí primeira, segunda e terceira pessoa. Você já notou os padrões de linguagem, né? De você falar com você, eu posso, eu consigo, eu mereço, quando, né? Ao invés de falar de você de uma forma negativa, né? Você acabou de anotar agora mais essa técnica, mais essa ferramenta, que é a visualização associada ou a visualização dissociada, tá? Eu queria que você anote agora outro conceito aí, né? Que não é exatamente uma técnica, mas é uma forma de pensar, que são os pressupostos básicos, né? O que são os pressupostos básicos? Os pressupostos básicos são crença, né? O que é uma crença? Uma crença é uma opinião que a gente tem sobre a vida, né? Então, por exemplo, se eu te mostrar que isso aqui é uma caneta, né? Uma caneta é um fato, né? Diferente de uma crença, né? Eu sei que para quem estuda física quântica, ou para quem transita nesse mundo aí da lei da atração, vocês vão me dizer que isso aqui também é uma opinião, porque isso aqui é energia, mas enfim, eu não quero entrar nesse papo, eu quero entrar bem no mundo, da física, vamos chamar mais mecanicista agora, tá? Isso aqui é um fato que a gente consegue medir o peso dessa caneta, a massa e etc. Isso é um fato, né? Isso aqui é um copo, né? Aqui tem água, né? Isso é um fato, tá? Agora, por exemplo, aqui, esse copo, né? Ele tá com isso aqui d'água. Eu vou tomar um pouco mais de água aqui agora. E aqui nós vamos vir para aquele exemplo clássico, né? De que o copo tá meio cheio, tá meio vazio. Aqui a gente começa a entrar no mundo das crenças, das opiniões, né? Por exemplo, se você me disser que você pode ter sucesso, isso é uma opinião. Se você me disser que você acha que não dá para ter sucesso, isso também é uma opinião. Se você acha que é fácil, você acha que é difícil, são opiniões. É diferente de um fato. A gente não consegue provar, né? Uma crença, né? Ela está baseada em como as informações foram programadas no teu cérebro, né? Isso desde a tua mais tenra idade, né? Pelos teus pais, pelos teus professores, pelos exemplos que você teve na tua vida, pelos filmes que você assistiu, enfim, isso tudo foi se codificando, né? E foi se transformando, né, em pressupostos, né? Em crenças na tua cabeça. Pois bem, na PNL a gente codificou alguns pressupostos básicos que eles são comuns para as pessoas que têm resultados na vida, que têm sucesso na vida, né? Lembrando que sucesso, né, é atingir resultados, né, dentro daquilo que para você é sucesso, tá? Existem pelo menos 10 pressupostos, né, que são padrões para você trabalhar na tua cabeça, para você desenvolver isso na tua cabeça, tá? Fred, como que eu faço isso? Existem técnicas, né? Você pode... e essas técnicas estão ligadas a como você fala com você, as imagens que você sustenta na tua cabeça, né? Como, por exemplo, se você quer implantar uma crença mais fortalecedora e você não tem aquela crença, você começa a enxergar aquilo de uma forma associada. Você começa a trazer aquele pensamento com as imagens, tá? Eu já estou agora misturando as técnicas e essa ideia dos pressupostos, tá? São pelo menos 10, mas eu não vou falar os 10 aqui, eu vou falar 3 para você já anotar e você começar a praticar, tá? Lembrando que a gente não discute um pressuposto, né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa de 20 anos dizendo que é muito nova para ter um negócio, ou que ela já pode ser milionária num negócio, né? Quem tá certo? Não tem resposta certa. Tem resposta útil ou resposta não útil para um objetivo que se queira atingir, tá? Então, se você já viu outros vídeos meus, você sabe que eu estou aqui falando com você de crença, tá? Só que dentro da PNL, a gente chama, eu tenho lá um bloco de conteúdo que a gente chama de pressupostos básicos, que são padrões, então, comuns entre as pessoas. Eu aqui vou trazer para você 3 desses pressupostos para que você treine, né? Então, você pode anotar, e você pode treinar a partir de amanhã colocando isso escrito no teu caderno, colocando isso no pop-up no teu computador, né? Visualizando isso com mais frequência, visualizando de forma associada, se dissociando quando você estiver usando uma crença que, por exemplo, é contrária a esse pensamento, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você anote aí. Um pressuposto que a gente pratica é de que não existem erros nem fracassos, apenas resultados e aprendizados. Poderosa essa crença, é poderoso esse pressuposto, né? Quando você acredita do teu fundo do teu coração, né, que não existe erro, que não tem fracasso, que tudo é aprendizado, que tudo é resultado,
e que você só descobriu uma forma que não funciona e você está se aproximando da forma que você vai ter que fazer, muda os seus resultados, muda o teu estado emocional, né? Se você quer ter um resultado de melhorar teu casamento, melhorar a forma de se relacionar com teus amigos, com a tua esposa, com o teu marido, se você quer ser o melhor vendedor, se você quer se tornar mais extrovertido, se você quer ser o melhor gestor e mais líder, e você acreditar, né, com toda a tua força, que você não tem erro nem fracasso, somente aprendizado e somente resultado, e você começar a acreditar nisso, né, os seus resultados vão mudar. Como que eu faço isso, Fred? Eu te dei 2 dicas aqui bem simples, né? Visualizações, né? Primeira e terceira pessoa, né? Tem mais outras, várias técnicas que não tem como ensinar para você aqui, vai, numa palestra de 1 hora e pouco, tá? Mas eu quero que você saia com essa mensagem de motivação aqui. Ou seja, pô, que legal. Existem padrões de pensamento, né, que pessoas que têm resultado praticam. Eu posso ter esses padrões, como se eu fosse fazer, né, um download, né? Como se fosse fazer um treinamento para eu desenvolver um novo padrão de pensamento. E sim, eu posso desenvolver esse padrão de pensamento usando técnicas, né? Eu aqui falei 2 para você, pelo menos até agora, né? Ou pelo menos 3, as ligadas à linguagem, à visualização, a primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então anota esse pressuposto. Um outro pressuposto é que mente e corpo são um sistema só. Mente e corpo são um sistema só. Ou seja, quem pratica PNL, né? E que quem pratica PNL descobriu que existem padrões de pensamento comuns para resultados, já descobriu que sempre um resultado vai estar associado a uma fisiologia. Então você começa a pensar, por exemplo, eu quero fazer uma palestra, eu quero fazer uma venda, né? Opa, como que é a fisiologia de uma pessoa? Opa, ela tem confiança, ela tem segurança, ela é expansiva, ela é comunicativa, ela é bem-humorada, né? Ok, como que é essa fisiologia? Poxa, ela abre o peito dela, ela abre os braços dela, né? Você começa a estudar a fisiologia do comportamento e você começa a entrar na tua cabeça e, né, programar a tua mente que você pode primeiro assumir aquela fisiologia para que depois venha o comportamento, né? E vou abrir um parênteses, né? A gente em PNL não discute se isso é científico ou não, se isso tem fundamento ou não, né? A gente debate basicamente o seguinte: opa, grande parte das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas que tem resultado faz isso, nem que seja inconscientemente na cabeça delas. Legal, eu vou fazer e vou ver se funciona para mim, né? Aliás, esse é um convite que eu quero fazer para você aqui nessa conversa, né? Eu não quero que você acredite em nada do que eu estou falando, né? Não quero que você avalie nada do que eu estou falando aqui se é certo ou se é errado. Eu quero só que você pratique e que você note se os teus resultados mudam, se o teu estado emocional muda, né? Se o teu comportamento começa a mudar. E se começar a mudar e porque você está praticando alguma das técnicas que eu estou compartilhando com você, show de bola, continua fazendo. Se ela não funcionar, não tem problema. Vai lá e aprende outra. Ou, mais do que isso, treina mais vezes para que você possa se permitir ter um resultado. Legal? Então, assim, como que eu uso esse pressuposto, né, Fred? Você começa a treinar já, entrar na fisiologia do resultado que você quer ter. Você quer ter uma conversa com o teu marido ou com a tua esposa, você quer estar mais compreensivo, quer estar mais receptivo. Poxa, entra nessa fisiologia. Teu rosto, teu corpo, tua respiração. Tudo bem? Então, anota aí esse outro pressuposto, né? Mente e corpo são um sistema só. E agora, o terceiro pressuposto que eu vou trazer para você, lembrando que são pelo menos 10, mas enfim, eu quero dar para você mais conteúdo aqui, né? Mais algumas técnicas e falar um pouquinho mais sobre a PNL, então não vou poder me alongar muito aqui nos outros pressupostos. Mas um terceiro é que todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Eu quero que você deixe isso entrar no teu cérebro. Eu quero que você comece a construir as imagens, né? E eu quero que você comece já a usar a terceira pessoa. Então, um exemplo bem tranquilo, né? Bem fácil, né? Você teve ontem uma discussão com o teu filho, com a tua filha, ou com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com o teu vendedor, ou com alguém da tua equipe, né? E você está irritado, né? Você está indignado, você está triste, você está chateado. Quando você está nesse estado, você está num estado não útil, ou seja, não empoderador. Você quer ter um estado empoderado, né? Você quer ter um estado empoderado. O que é um estado empoderado? Um estado de compreensão, de proatividade, né? De feedback. Você quer estar mais tranquilo, né?
Quando você, por exemplo, começa a usar esse pressuposto, né? Ou seja, você começa a acreditar que aquela pessoa, ela não é má por natureza, ou que ela não é mal-humorada por natureza, ou que ela não ofendeu você, né? Quando você começa a programar o teu cérebro para entender que por trás do comportamento dela tem uma intenção positiva, por exemplo, ela gritou com você, qual é a intenção positiva? Poxa, ela quer, enfim, fazer valer a sua opinião, né? Por mais que você não goste da forma que ela fez, né? Ou ela veio e começou a se queixar com você, muito mimimi, muito nhenhenhé, né? E você começa a ficar irritado, começa a ficar intolerante com aquela pessoa, claramente um estado que não traz poder para você, né? Por mais que você queira, sei lá, empoderar mais aquela pessoa, né? Dar empowerment para ela, não vai ser tão irritado, nem tão intolerante com ela que você vai conseguir ter o resultado. Você precisa estar firme, assertivo, confiante. Quando você começa a praticar esse pressuposto de que todo comportamento tem uma intenção positiva, você muda a forma que você age, né? E isso vem da onde? Que você praticar essa crença, esse pressuposto. Como que eu faço isso, Fred? Visualizando, né? Repetindo, afirmando, usando a terceira pessoa, usando a primeira pessoa, e você vai fazendo isso rodar no teu cérebro, né? Rodar no teu cérebro significa mandar isso várias vezes, né? Um pensamento, né, que na verdade é uma imagem, ou é um som na tua cabeça, por exemplo, ou uma sensação no teu corpo, no fundo do teu cérebro, isso é uma corrente elétrica, né? Literalmente passa corrente elétrica na tua conexão neural. Quanto mais você repete, aquilo começa a se tornar a tua programação, né? E você não precisa mais controlar aquilo vai saindo ao natural, tá? Então aqui mais uma outra dica para você. Pratique esse pressuposto, né? Esse é o terceiro que eu queria te trazer, que todo comportamento tem uma intenção positiva, tá? Bom, vamos para outra técnica, né? Eu quero dar mais 2 técnicas para vocês, já são 9 horas, né? Eu quero já daqui a pouco ir levando para o encerramento aqui da nossa conversa, já estamos fechando 1 hora de webinar. Mas vamos lá, eu quero falar para você de uma outra técnica, anota aí, interrupção de padrão. Interrupção de padrão. Como é que funciona essa técnica, né? Lembra quando eu te falei aqui no começo do webinário que resultados vão depender de comportamentos, esses comportamentos vão depender do teu estado emocional, e o teu estado emocional vai depender basicamente dos teus pensamentos, né? E grande parte desses pensamentos, eles são inconscientes, né? Também chamados de pensamentos automáticos, né? Eles estão na nossa cabeça, como se fosse uma programação, e a gente não se dá conta desses pensamentos, né? Ou da forma que a gente processa. Eu estou olhando dissociado, ou associado, ou eu olho para baixo, né? Ou eu olho para cima, ou eu acesso imagens, ou eu acesso sensações, né? Por exemplo, quando você olha para cima, você está acessando imagens, é um tipo de programação. Quando você olha para o lado, você está acessando sons, né? Quando você olha para baixo, você acessa sensações, né? E isso tudo são programações, são formas que você usa o teu cérebro. Só que, como eu falei para você já aqui nesse webinar, né, a gente não tem consciência desses números que a gente está discando, tá? Bom, quando você começa a usar aquela técnica da terceira pessoa, que vai te tirar aquela habilidade, né, de você ter mais consciência, você vai começar a perceber as programações que você está usando. Então, de repente, você está falando de uma forma negativa com você, de repente, você está acessando um sentimento, e aquele sentimento está deixando você num estado emocional deplorável ou não útil, quando você devia acessar uma imagem do futuro, por exemplo. Ou seja, você começa a se dar conta que você está entrando num padrão que é aquele que você não quer ter. Então, uma técnica que a gente usa, chama interrupção de padrão, é você literalmente interromper aquele padrão, né? É como se você tivesse há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, acostumado a, quando chegar no entroncamento, pegar sempre a mesma rua. Sempre à esquerda, ou sempre à direita, ou sempre reto, ou pegando... Você está fazendo sempre do mesmo jeito, né? Interromper o padrão significa não se permitir ficar naquele pensamento. Então, por exemplo, você vai negociar com alguém, você vai vender, né? E aí você já está agora com essa habilidade mais desenvolvida, né? Você está com a habilidade
da terceira pessoa mais desenvolvida. Você está com aquela tua habilidade de consciência de observador mais desenvolvida. E aí você começa a perceber que você tem um padrão que é começar a falar com você na primeira pessoa de uma forma negativa. Ah, não vou conseguir, não vai dar certo. Ou ele está pensando agora que eu não estou mandando bem. Ele está pensando agora que eu estou sendo fraco na minha venda aqui. Ou seja, você está percebendo que você está num padrão. O que você tem que fazer? Você tem que interromper esse padrão. Você interrompe esse padrão. Interromper o padrão é você ter algum gesto. Você pode bater na mão dessa forma, você pode apertar o teu queixo, você pode apertar a tua orelha. Ou seja, para você criar no teu cérebro um hábito. Quando você fizer aquilo, pode ser uma borrachinha no teu pulso, né? E já vou abrir um parênteses aqui, né? De certa forma, isso não deixa de ser uma âncora, que vai ser a próxima técnica que eu vou falar. É como se você desse o comando para o teu cérebro para ele pensar de uma forma diferente. Então, por exemplo, você está percebendo que você está entrando no padrão. Você está se irritando com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa. Você está perdendo a mão na hora que você está falando, né? Você está ali numa visita de vendas com alguém, o teu colega está falando e você está se apequenando. Você está achando que você está ficando com menos força, com menos poder. Você percebe que você está entrando naquele padrão, você vai lá e faz o teu interruptor de padrão, né? Você dá uma batidinha assim na mão, você bate na tua mão, não, pouco que importa, né? É algum gesto, alguma coisa física que você faz, que quando você fizer aquilo, é como se fosse um comando para o teu cérebro para você parar de fazer aquilo, né? Em clientes meus que eu dou uma borrachinha, um atilho, um elástico, né? Que a pessoa, pum, dá um estouro no braço, né? Literalmente quase um alto flagelo. Claro que é uma brincadeira, né? Mas é como se fosse um choque. Opa, para com esse pensamento, né? Então você vai perceber que em PNL, né, a gente não entra muito na discussão de onde vem esse pensamento, por que eu penso assim. A gente não faz autoterapia, né? A gente até pode fazer uma autoterapia na PNL, mas enfim, são outras técnicas, outras ferramentas, né? São outros contextos, né? Não tem como a gente trabalhar isso aqui tudo simplesmente aqui numa apresentação de um webinário. Mas, grosso modo, em 80% dos casos, a gente não vai fazer essa análise do passado, a gente vai querer mudar. E aí você pode trazer uma técnica, né, em seguida, na hora, né, falando, por exemplo, da visualização. Você vai enxergar a tua meta acontecendo, você vai treinar na primeira pessoa aquilo acontecendo. Então, você começa a treinar teu cérebro para ele enfraquecer aquela conexão neural que você está acostumado. É literalmente você abandonar um hábito e desenvolver um outro hábito no teu cérebro. Tudo bem? Então, anota aí interrupção de padrão. Onde que eu uso isso, Fred? A partir de agora de noite. Você sai aqui do webinário, você vai agora falar com a tua família, vai jantar, você vai entrar num padrão anterior, você já interrompe o padrão, né? Você começa a perceber que, nossa, agora ele vai me falar isso, agora ela vai me falar aquilo, lá vem ele, já interrompe, nem alimenta esse pensamento e já começa a treinar, a visualizar o que você quer, né? Existe até uma técnica em PNL chamada switch, né? Que eu não vou te ensinar aqui agora, não vai dar tempo. Mas, enfim, você repete até a exaustão, né, a troca da imagem que você não quer pela imagem que você quer, né? Lembrando que isso são técnicas, são formas que as pessoas fazem nos seus cérebros e que levam, né, as levam a ter os resultados que elas têm, né? E você pode aplicar, treinar, experimentar isso com você, né? E, de novo, eu não quero aqui provar nada, dizer que está certo, a PNL não quer fazer isso, né, em momento algum. O objetivo da PNL não é dizer que ela está certa, é falar o seguinte: olha, muita gente faz isso, experimenta fazer e ver se funciona para você, mas pelo menos permita-se treinar e experimentar, ver se vai dar certo. Se não der, caramba, tem mais de uma centena de técnicas e as técnicas continuam sendo descobertas, continuam sendo modeladas, porque, caramba, a criatividade humana, né, ela é ilimitada. Então, essa modelagem, ela não termina nunca, né? Sempre vai ter técnicas e mais técnicas e mais técnicas, o que a gente começa a difundir, né? Então, aí está uma técnica chamada interrupção de padrão, e eu quero que você já use ela associada, por exemplo, com uma outra, da visualização das suas metas acontecendo, ou do comportamento que você quer ter acontecendo, e fazendo isso com aquela técnica da primeira pessoa, né? Usando uma visualização associada. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Eu vou para mais uma técnica, ela é poderosa, que é a âncora, né? O que é uma âncora? Uma âncora, grosso modo, é como se fosse um botão que você aperta em você, né? E produz um estado emocional. Então, imagina que você
queira se sentir seguro, confiante, né, para uma venda, para uma apresentação, para uma negociação, para uma conversa na tua família, né, para uma conversa no trabalho. Então, o que é uma forma... Como é que você faz uma âncora? Uma âncora de novo, é como se fosse um gatilho, como um botão que você aperta, né? E quando você aperta, aquilo dispara uma série de programações na tua cabeça. Lembrando o que são as programações? Imagens, diálogo interno, sensações que você produz no teu corpo, fisiologia que você aciona. Isso tudo você está mexendo com a configuração, com a programação do teu cérebro. Tá? Então, uma âncora, ela funciona assim. Imagina que você tem uma reunião amanhã e você quer estar confiante, você está seguro. O que você faz? Você acha uma memória tua, né, do passado, que pode ser ontem, semana passada, né, em que você foi muito confiante, né, muito seguro, muito tranquilo. Né? Isso você faz no teu quarto, você faz na tua cama, né, você faz sozinho. Você vai fechar o olho e você vai enxergar aquilo acontecendo no passado. Ou seja, você está visualizando de forma dissociada. Né? Você vai enxergar aquilo acontecendo e você vai aprender o que você fazia para ter aquele comportamento. Ou seja, basicamente, quais são as imagens da tua cabeça? Qual que é o teu diálogo interno? O que você diz para você quando você produz aquele resultado? Por exemplo, ser mais confiante. Né? Lembrando que aqui o exemplo que eu estou te dando de uma âncora para você, por exemplo, ter mais confiança. Né? Depois que você estudou aquilo na tua cabeça, o que você faz? Você abre o olho e você identifica qual é a âncora que você quer ter. Né? A âncora pode ser uma imagem, né? Então você vai ter uma imagem na tua cabeça, pode ser uma imagem fora, né, do teu cérebro. Né? Então, por exemplo, se você estivesse olhando aqui agora para o meu computador, para o meu notebook, você ia ver que eu tenho algumas âncoras aqui. Né? Para quem me conhece ao vivo e a cores, sabe que eu tenho âncoras, né, externas por tudo que é lugar da minha vida. Né? Imagens que você vai vendo, né? Uma foto é uma âncora, né? Um símbolo é uma âncora. Né? Só que as que eu mais gosto de trabalhar com os clientes, que eu acho que mais funciona para estado emocional, são âncoras sinestésicas. O que é sinestésica? Alguma coisa que você faz com o teu corpo. Então, uma âncora, por exemplo, de confiança, pode ser qualquer coisa, mas pode ser um punho fechado, pode ser, né, uma batidinha suave no peito, pode ser um soquinho leve na mão, você que decide. Né? O legal é que seja um gesto que você faça que não seja usual, né? Ou seja, que ele seja inusitado, para que se ancore aquilo, né? Para que o teu cérebro entenda pela repetição que quando você fizer aquilo é para produzir aquela sequência de imagens, aquela sequência de diálogo interno para que você possa ter o comportamento, tá? Então, o mais legal é que você use âncoras externas, tá? Então, vamos voltar para o exemplo da âncora, né? Ou melhor, da confiança. Você já viu aquilo fazendo, o que você vai fazer depois? Você vai fazer várias, né? Pelo menos 5, 10 viagens ao futuro, várias visualizações em que você se vê, né, tendo o comportamento de confiança, né? Amanhã, para a tua reunião, para a tua visita, para o teu feedback, para a tua conversa que você vai ter. Você roda aquilo na tua cabeça de uma forma associada e fisicamente você faz a âncora. Né? Fisicamente, você está aqui de olho fechado, rodando e você faz a âncora, faz a âncora, e faz a âncora. E quando você chega para a reunião amanhã, quando você estaciona o carro, ou antes de entrar para a reunião, você dá uma passadinha no banheiro, você fecha lá a portinha do banheiro e você roda aquele filme mais uma, 2, 3 vezes na tua cabeça por 5, 10, por 15, por 30 segundos, e você faz mais uma, mais 2, mais 3 vezes aquela âncora física, né, com o teu braço, independente de qual for a âncora, né? Ou seja, você é como se você desse uma turbinada na tua visualização, né? Aquilo dá mais força ainda para o teu cérebro, tá? Então essa é uma técnica poderosa, com vários clientes meus de coaching, eu aplico, né? Aplico várias comigo, né? Se você olhar para o Cielo, né? O Cielo, quando ele vai nadar, ele bate no peito, ele faz um monte de coisa. Aquilo são várias âncoras que ele está usando na cabeça dele. Ele tem uma série de filmes passando no cérebro dele, né? Imagens, diálogo interno e tudo mais. Legal? Então, mais essa técnica aí que eu queria compartilhar com você, tá? Então, tô indo para o fechamento aqui, tá?
o que a gente viu aqui, né? Expliquei para você o conceito da PNL, né? Que a PNL não inventou nada, que a PNL, na verdade, é uma codificação, né? No fundo, ela vem de uma modelagem, né? Essa modelagem, ela é infinita, porque a criatividade humana, ela é infinita. A capacidade que a gente tem de usar esse cérebro, ela é infinita, né? O que a gente faz, né, é ter, com a PNL, conversas diferentes. O que são conversas diferentes? É compartilhar o que as pessoas fazem, o que a gente faz dentro do nosso cérebro, né? Lembrando que o objetivo não é falar se isso está certo, ou se isso está errado, ou se isso é científico, ou se isso é científico, ou qual que é o fundamento. Não. O que a gente quer é que você, né, experimente e veja se funciona com você, né? Tem, nossa, mais de uma centena de técnicas, como eu já falei para você, as técnicas continuam sendo produzidas, né? E cabe a você aplicar, né, e perceber aquelas que mais funcionam com você. Lembrando que isso vai depender de treino, vai depender de repetição. Ou seja, a forma que você usa o teu cérebro, a forma como você programa essa sequência de imagens, de sons e de sensações, vão produzir uma sensação diferente em você e vão levar você a ter um resultado, tá? Eu compartilhei com você aqui umas técnicas, né? Falei para você daquela técnica da primeira, segunda, da terceira pessoa. Falei para você da linguagem que você usa na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Falei para você da visualização, né? Da viagem ao futuro, né? Da ponte ao futuro, que você pode fazer de forma associada, que você pode fazer de forma dissociada. Falei para você de 3 pressupostos, né? Lembrando que são pelo menos 10 pressupostos, tá? E falei para você da interrupção de padrão, né? Então, a interrupção de padrão é uma outra técnica que você vai usar para simplesmente cortar a forma que o teu cérebro está processando e levar para uma outra forma, tá? E, por fim, eu falei para você da âncora, tá? Agora no meu relógio aqui são 9h17, né? A gente está indo para o fechamento. Como eu falei para você lá no começo, que eu vou fazer uma oferta. Agora eu tenho uma oferta para fazer para você e depois da oferta eu vou abrir para as perguntas e vou entrar aqui no chat para começar a responder, enfim, o que você vai escrever. Então, segura um pouquinho as perguntas, tá? Mas eu quero falar para você da minha oferta agora, que é um treinamento, né? Então, dia 28 de março, eu vou fazer um treinamento, vai ser um treinamento o dia todo, né? Vai ser aqui em Caxias do Sul, né? A minha ideia é poder transformar esse treinamento, enfim, que eu já faço ele há anos aqui em Caxias, né? Eu já fiz ele em Bento Gonçalves, já fiz bastante aqui na Serra Gaúcha, mas eu quero transformar esse treinamento num programa online, né? Que vai ter depois atendimento, que vai ter workshop, aliás, que vai ter os webinários, vão ter as dúvidas, etc. Mas essa oferta ainda é para um treinamento presencial, né? Então, se você é aqui do Rio Grande do Sul, se você é aqui da região do Rio Grande do Sul, ou você quer vir para Caxias para a gente se conhecer, tomar um café, se conhecer aqui, a gente poder bater um papo, vai ser muito legal. Já fiz os treinamentos que as pessoas vieram do Brasil todo para vir aqui a gente conversar. Dia 28 de março, é um sábado, né? Dia 28 de março, eu vou fazer esse treinamento, tá? E eu agora vou colocar para você, né, essa oferta aí, né? Você pode me ver falando, mas deve ter aparecido para você agora um anúncio, né? Que está falando do curso, né, de introdução à PNL, né? Quero me inscrever hoje, né? Esse curso vai acontecer dia 28 de março, né? Vai ser comigo esse curso, vai ser presencial aqui em Caxias do Sul. E se você clicar aí no Quero Me Inscrever Hoje, você vai ser levado, né, para uma outra página, que lá vai ter toda a descrição do conteúdo, do treinamento, enfim. Mas é um treinamento de 8 horas, que vai ensinar isso aqui tudo na prática, nós vamos praticar junto, né? E a gente vai poder interagir, né? Que é a grande sacada, o grande benefício que muitas pessoas que vêm fazer um treinamento ao vivo fazem, né? Eles não estão só interessados no conteúdo, né? Eles querem ter o contato comigo, contato com os colegas, querem ficar com mais intimidade, poder trocar e-mail, trocar celular, trocar WhatsApp e vai se tornar um cliente de fato e eu poder ajudar você mais no teu dia a dia, né? Se você entrar aí agora, você vai clicar. Hoje eu estou fazendo esse webinar aqui no dia 16 de março. Você vai ver que tem uma oferta, né? Até o dia 18, ou seja, hoje é segunda, até quarta-feira. Não sei se você está vendo ao vivo ou se você está vendo a gravação.
Mas até quarta-feira, finalzinho da quarta-feira, tem uma oferta que você pode comprar esse curso por R$397, tá? Então, se você garantir a tua vaga agora, né, ou você fizer a tua inscrição e tem que fazer ali agora, né, é pelo sistema aqui, a forma que eu estou operando, você vai ali, já faz a inscrição, já faz o pagamento, você garante a tua participação no curso com esse desconto de 397, né? Se você está vendo essa gravação aqui, né, esse vídeo, depois do dia 18, você, né, infelizmente, perdeu, né? Depois do dia 18, ele vai estar em R$497, né? E como eu falei para você, se você já me acompanha, a minha ideia é transformar isso tudo num treinamento online, né? Ou seja, ganhar mais escala, atingir mais pessoas, né, impactar mais pessoas e ter mais escalabilidade. Então, eu não sei, enfim, se eu vou quantos mais treinamentos, ou como é que vai ser a estrutura de eu fazer mais presenciais, tá? Tem ganhos por fazer presencial, tem ganhos por fazer online, né? Vai ter ganhos e perdas, tá? Mas eu acho que aqui você tem uma grande oportunidade, né? Se você quer transformar a tua vida, mudar a tua forma de pensar, conhecer ferramentas, ter acesso direto comigo, né? Entrar para a lista dos meus clientes que têm contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, né? O meu comprometimento com os clientes que são clientes diretos, inegavelmente é muito maior. Essa chance você tem agora, né? Você clica aí agora no Quero Me Inscrever Hoje, você vai lá para a tela, lá vai estar tudo escrito, você já faz ali a tua reserva, vai ter ali o lugar, conteúdo, tá tudo, tem depoimento de cliente, né? Você vai lá e já faz a tua reserva agora. Legal? Então essa era a minha oferta. Se você está vendo agora a oferta, o que você faz agora, né? Você está olhando para o lado direito, né, do topo aí do webinário, você está vendo que tem lá umas abas, né? Chat, enquetes, plateia, anúncios. Você clica lá no chat, né? E ali no chat você vai começar a poder digitar agora, né, as suas perguntas, tá? Então eu vou começar a ler aqui agora, então começa a digitar aí agora. Se a qualquer momento você quiser sair aqui do chat, ir lá e fazer a tua inscrição para o curso, você só vai lá em cima, clica nos anúncios, vai continuar ali o meu anúncio do curso. Você quer me inscrever hoje, você vai lá para a tela. Você pode ficar indo e voltando entre o anúncio e o chat, né? E aí você vai escrevendo. Tá? Então agora são 9h23, a gente está com 1h25 aqui de webinário, e eu estou aberto aqui a perguntas, né? O Ailton aqui está dizendo que está super bacana, obrigado, Ailton. Aqui o Marlon, compartilha com ele, disponível novamente amanhã, aqui está normal, não travou não, travou mesmo, valeu Fred, adorei as dicas, Adriana. Estou evoluindo muito. Legal, Adriana. Legal. Bom, a gente deve estar com um pouquinho de delay, como eu falei aqui para você. Então, por favor, quem tiver perguntas, né, vai digitando aí que eu vou respondendo agora, né? Eu vou me lembrando de uma pergunta que eu recebi por e-mail, né? Eu tinha falado antes que eu ia responder, que alguém tinha me respondido, perguntado sobre hipnose ericksoniana, né? O que isso tem a ver com PNL, onde que ela entra dentro da PNL? Bom, a hipnose, né? O que é hipnose na PNL? É você ter a condição ou a capacidade de conduzir o pensamento da pessoa, né? Então, sim, muitas das técnicas, muitas das ferramentas são hipnóticas, né? Muito do que o Milton Erickson, né? Que é a hipnose ericksoniana, né? Fazia isso, né? Está modelado, né? Está transformado em ferramentas dentro de técnicas de PNL, tá? Então, a hipnose ericksoniana, sim, está dentro da PNL, né? Lembrando que a PNL não inventou isso, né? Os modeladores identificaram que o Erickson usava esse padrão, e desde então a gente tem esses padrões hipnóticos, que continuam em evolução, as pessoas continuam encontrando novas formas, né? Se você está acostumado com esse conceito, por exemplo, dos gatilhos emocionais, dos gatilhos mentais, muitos desses gatilhos, na verdade, são padrões hipnóticos, né? Que são estrutura de linguagem que você vai usar quando você quer influenciar, quando você quer trabalhar a sua comunicação, né? Lembrando que qualquer ferramenta, ela pode ser usada de forma útil ou não útil, de forma positiva, ou de forma não positiva, de forma ética ou de forma não ética, né? O meu objetivo aqui, meu convite, né, minha fé é que você use isso tudo para o bem, né? Que nem uma faca. Você pode fazer ótimas refeições, fazer um sanduíche para o seu filho, né? Você pode matar alguém, né? Então o problema não está nas ferramentas, né? Está no uso que a gente faz delas.
É que nem internet, você pode usar para conhecimento, para evolução, você pode usar para um monte de bobagem, né? Não útil. Né? Então, sim, a hipnose ericksoniana, a hipnose faz grande parte da PNL. Tá? Vamos lá, o Laz aqui, o webinário maravilhoso, obrigado, Laz. André, gostei muito, pena que travou. Bom, Andréia, depois você fica ligado aí que vai ter o replay, né? André, muito bom, instruções poderosas. Pô, que legal, André, que você gostou. Evandro, obrigado. Mário, qual a melhor forma de reprogramação mental? Então, Mário, não tem melhor forma, né? Eu acho que, assim, com certeza, eu espero que tenha sido esse a grande mensagem aqui do webinário, é que existe uma forma ou outras formas para você mudar a forma, enfim, a tua programação. A primeira coisa é se tornar consciente. Como que eu faço isso, Fred? Usa aquela ferramenta que eu expliquei há pouco, da terceira pessoa. Começa a te enxergar mais, começa a revisar, né? Começa a usar o teu cérebro na terceira pessoa, né? Para que você possa se dissociar. De repente, você pode começar a usar a técnica da modelagem, que é começar a imaginar o que as pessoas que têm resultados, o que elas fazem dentro da cabeça delas. Ou você pode perguntar para elas, você pode entrevistá-las, você pode fazer um curso, né? Mário, né, de PNL, você pode vir fazer um curso comigo, você pode comprar depois do meu treinamento, você pode estudar PNL, né, para aprender ferramentas. Então, assim, não tem a melhor forma. Tem você ser apresentado para as ferramentas, você conhecer as técnicas e você começar a achar teu caminho, né? Se você tiver um coach, né? Se você me contratar como teu coach para fazer esse trabalho, né, Mário? Eu vou ser um facilitador dessa caminhada, né? Vou te fazer perceber os teus padrões mentais, vou te fazer perceber que será que esse padrão que você está usando é útil para você ou não, vou te apresentar uma outra técnica, vou te mostrar uma outra forma de pensar. Então, é um trabalho de autoconhecimento também, né, Mário? De você identificar como você está pensando, avaliar se aquilo é útil ou não e achar outras formas de pensar. Como eu faço isso? Nossa, tem centenas de ferramentas. Aqui eu apresentei algumas para você, tá? Espero que eu tenha conseguido responder aí, tá, Mário? Deixa eu ver, Fabiano, excelente webinário, amigo Fred, sempre importante ver você. Obrigado, Fabiano. Antônio, obrigado, Fred. Evandro, parabéns, aula super bacana. Que ele não travou. Aqui o Marlon pede mais material, saiu do ar, Luciane. Luciane, depois você assiste de novo a gravação. Enfim, estou vendo bastante comentários aqui de feedback, né? Fico feliz. Estou procurando aqui as perguntas, mas não estou achando. Carlos Chora, valeu, parabéns, nos encontramos dia 28, show de bola, Carlos, seja bem-vindo aí, parabéns pela decisão, legal. Evandro, onde entra a fé na PNL? Então, fé é um conceito, né? Enfim, eu sou um cara, eu me considero um camarada espiritualizado, tá, Evandro? Então, assim, falando espiritualmente, fé é um sentimento que você tem em alguma coisa maior, seja Deus, fonte, criador, tá? Mas eu não quero entrar nesse tema. Fé significa você, falando pelo lado da PNL, significa você estar treinando o teu cérebro para constantemente estar alimentando ele com imagens, com diálogo interno e com sensações que te deem poder, né? Essa programação que tem a ver basicamente com o uso que você faz da parte neural, né? Que, de novo, imagens, sons e sensações. Sensações podem ser táteis, de paladar, né? Ou de olfato, né? É como você programa isso da tua cabeça, tá? Então, fé é você repetir várias vezes na tua cabeça padrões de programação. Por exemplo, a pessoa que tem medo, né? É uma pessoa que tem uma fé invertida, ou seja, ela está constantemente rodando programas na cabeça dela que deixam essa pessoa num estado desempoderado, lastimável, lamentável. O que são estados lastimáveis e lamentáveis? Fraqueza, medo, insegurança, falta de confiança, raiva, intolerância, né? Então, a fé, na verdade, né, falando pelo lado da PNL, é como você programa teu cérebro para estar constantemente rodando pela repetição, tá? Aquilo na tua cabeça, tá? Então, se fosse responder de uma forma bem objetiva, puxa, agora perdi quem fez a pergunta aqui, né? Mas desculpa, mas é a repetição dessa estrutura na tua cabeça, né? Que estrutura é essa? Ferramentas que você vai encontrar, seja na PNL, seja no coaching, seja com outras, a própria psicologia, né? Você vai achar N formas de programação mental,
tá? Para aplicar aquilo e transformar aquilo em resultados. A PNL é uma grande codificadora, tá? Espero que eu tenha conseguido responder. Ismael, a Thaída vai estar presente. Que legal, Ismael. Obrigado aí. Abraço para vocês aí. Beijo na Amandinha. Obrigado por estar presente aí, tá, Ismael? Antônio, Fred, o que você poderia falar a respeito da memória fotográfica? É muito complicado programar isso da sua mente? Não, é uma questão de treino, né? Quando a gente quer usar, se eu entendi bem a tua pergunta, tá, Antônio? Eu rodar na minha cabeça várias vezes a imagem que eu quero, por exemplo, de um resultado, né? Quando aquela imagem não consegue ser formada, geralmente é porque a gente tem algum problema de crença, né, de pensamento. Por exemplo, se eu, né, não acredito que eu consiga fazer uma apresentação, ou se eu não acredito que eu consiga fazer uma venda, eu não vou nem conseguir gerar a imagem, tá? Então, assim, o que eu tenho que fazer, na real, né, Antônio? Eu preciso mexer, de repente, com a minha crença. De repente, para mexer com a minha crença, eu talvez precise ir para o passado e usar uma terceira pessoa. Então, sim, memória fotográfica ela tem tudo a ver com visualização, né? E a gente vai querer usar essa memória fotográfica para alimentar coisa boa, né? Por exemplo, se é uma coisa negativa do passado, eu vou querer me dissociar, vou querer deixar aquela imagem pequenininha, longe, 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 longe. São formas que você tem de trabalhar com o teu cérebro, tá? Espero que eu tenha conseguido responder aqui, tá, Antônio? Ismael, valeu, Fred, Evandro, obrigado. Mara, acreditar igual a fé. Antônio, acabei de responder. Luiz Otávio. E se a pessoa que trabalha ao seu lado for uma pessoa extremamente negativa, você tem que ser positivo pelos dois e se policiar o tempo todo para manter a positividade? Sim e não, tá, Luiz Otávio? Por exemplo, né? Pelo amor de Deus, eu não quero julgar aqui, tá? Mas, por exemplo, né? Quando a gente acredita que a pessoa do nosso lado ela é negativa, né? E eu não estou dizendo que isso não está acontecendo, tá, Luiz Otávio? Isso é a forma que a gente está filtrando a realidade. A gente está colocando uma crença naquilo ali, né? Tem uma técnica chamada ressignificação, né? Que é uma técnica de PNL e que ela está muito ligada, por exemplo, àquele pressuposto, né? De que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, quando você programa a tua mente para filtrar o comportamento da pessoa de uma forma diferente, você começa a se dissociar, você começa a sentir aquilo diferente. E quando você começa a sentir aquilo diferente, o teu comportamento muda, né? Eu faço isso com vários clientes, né, Luiz Otávio, para que ele possa ressignificar o que significa aquele comportamento, né? Que a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo louco aqui, né? Que ela não é negativa e que simplesmente ela está mal-humorada, né? Eu começo a me distanciar daquele comportamento e eu foco naquilo que eu tenho que fazer, né? Então, na prática, né? Se você acreditar, vou falar pela minha experiência aqui agora, né? Que você precisa ser positivo pelos dois, se eu fosse dar um feedback para você, se você fosse meu cliente de coaching, eu ia te dizer, Luiz Otávio, não sei se acreditar nisso é o mais útil, porque você vai colocar uma carga em você que não precisa. É como se você tivesse que carregar os dois. Talvez não seja o mais útil, né? De repente você tem que focar no teu resultado, né? E a pessoa está escolhendo o teu caminho dela, né? Então, assim, é meio complicado eu falar sem ter mais detalhes do caso, tá? Mas o que eu quero deixar de mensagem para você, Luiz Otávio e colegas, é que a forma que você percebe, como você significa, como você trabalha aqui na tua cabeça e como você programa a tua cabeça, vai ter impacto direto em como você se sente e no resultado que você tem, tá? Espero que eu tenha conseguido trazer clareza, ter respondido aqui, tá, Luiz Otávio? Ismael, grande Fred, beleza, Ismael, obrigado. Mário, obrigado. Cláudio Betiol, show de bola, valeu, Cláudio. O Carlos, parabéns. Evandro, fé na PNL, que eu já respondi. Ailton, é normal a dificuldade da visualização desses padrões mensais, tipo imagem? Sim e não, tá, Ailton? O que eu vou te responder é que não tem nenhum problema se você não consegue visualizar com clareza, tá? O que eu vou te dizer se você não consegue é simplesmente que você, ou não consegue com tanta facilidade, é que o teu cérebro não está acostumado. Então você precisa forçar, literalmente forçar. Tem exercícios até, né? Você pode imaginar uma bolinha de tênis na tua frente, uma bolinha Wilson,
Eu tô olhando para a bolinha aqui na minha frente agora, tá, Hilton? Eu tô vendo o número 3 na bola, tô vendo aqui o Wilson escrito, eu tô vendo que ela tá meio com o saibro, com a terra, eu tô vendo ela aqui na minha frente. Eu quero ver os detalhes dela, eu quero sentir o cheiro dela agora, mas eu quero enxergar detalhadamente como é o W, como é o I, como é, né? Eu quero agora ver ela vindo para o meu lado direito aqui. Eu quero ver ela vindo para trás da minha cabeça. Esse é um exercício para você, tá, Wilton? Ou para quem tem dificuldade em visualização. Ou seja, quanto mais você visualiza, mais você vai ganhando essa habilidade de tornar as coisas específicas no teu cérebro. E todo mundo visualiza, tá, Wilton? Porque se você não visualizasse, você não conseguia chegar na tua casa, né? A gente, para chegar em casa, a gente precisa de memórias visuais, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Você está acessando no teu cérebro imagens, né? E é o que te leva para tua casa. Se você está de carro, você está a pé. Então, todo mundo tem essa habilidade. Só que algumas pessoas têm mais desenvolvidas que outras. Significa que essas pessoas são melhores? Não. Significa que aquelas pessoas estão simplesmente mais treinadas para fazer aquilo. Legal, Ailton? Espero ter respondido. Carlos, valeu. Evandro, Ailton, Andréia, Mário, programação já falamos. Evandro, parabéns. Tá, vamos ver mais perguntas aqui. Wellington, e quando os sentimentos são contrários à visualização, como proceder? É aquela história, tá, Wellington? Assim, pelo amor de Deus, né? Tô sendo talvez leviano aqui, porque eu podia entender, precisava entender um pouquinho mais o detalhe, né? Mas uma dica para você, Wellington, é você trabalhar seus pensamentos, né? Aliás, as suas crenças, né? Então, uma pergunta que você pode se fazer é: você está visualizando, por exemplo, um resultado que você está querendo atingir. E aí vem um sentimento de medo, de insegurança, né? Uma pergunta que você pode fazer, você pega um caderno e você se pergunta, né? Você está visualizando, você quer fazer uma venda amanhã, você quer abrir o teu negócio, você quer expandir o teu negócio, você está fazendo força para visualizar, mas está vindo a insegurança, o medo e tal. E aí você me fala, não estou conseguindo, Fred. Então, assim, uma dica, pega uma folha de papel e escreve no que eu estou acreditando e por acreditar me sinto, e aí você põe o sentimento ali, inseguro, fraco, sem força, incrédulo, nervoso, irritado, no que eu estou acreditando? E aí vão começar a vir as respostas, né? E aí, ali aquelas respostas, né, vão ser muito provavelmente as crenças. Então você está tomando consciência das tuas crenças. Então, exemplo, não posso, não consigo, não mereço, sou muito novo, sou muito velho, não tenho dinheiro, na minha cidade não dá, com a minha esposa não dá. Enfim, vai começar a vir as crenças, né? Você vai precisar aí você vai precisar mudar essas crenças. Você vai precisar instalar novas crenças, né? E aí é uma conversa longa, né? Você vai ter que aprender a identificar crenças, mudar crenças, etc. Como que eu faço isso, Fred? Vem fazer o treinamento comigo, assiste meu conteúdo, faça coaching comigo, aprenda PNL, aprenda coaching. Você vai começar a aprender a trabalhar essas crenças na tua cabeça e vai começar a instalar outras crenças. Mas com essas respostas, eu acho que eu já te ajudo bastante aqui, né? Ou pelo menos espero estar ajudando, tá, Wellington? Quando o sentimento está dissociado da visualização, assim, 90% de chance da resposta está na crença do que você acredita, né? Lembrando que uma crença é só uma opinião que você tem na cabeça. Você pode, a qualquer momento, mudar aquela opinião, você pode fortalecer aquela opinião, treinar aquela opinião, trazer força para a tua cabeça. Espero ter respondido aí, tá, Wellington? Ailton agradeceu, obrigado. Mário, parabéns, valeu. Ana. Ana, acompanha, mas quando o seu ambiente exerce pressão contrária, ou seja, descrença total em suas atitudes, como se blindar desse ambiente? Ana, assim, né, vou falar de uma forma leviana aqui também, precisava ter mais detalhes do teu cenário, tá? Mas eu acho que a forma de se blindar é ressignificar, né, o que aquilo significa, alimentar outras crenças da tua cabeça, aprender a ter foco mental e ficar focado na tua energia, não focado no outro. Ou seja, tem N ferramentas para você treinar teu cérebro com visualização, com quebra de crença, com dissociação, com terceira pessoa, com âncora, né? Uma série de coisas. Só com o conteúdo que eu já compartilhei aqui já dá para fazer coisas, tá, Ana? Mas acho que a mensagem é, sim, dá para fazer, tá? Você vai ter que trabalhar, quando eu digo trabalhar, é usar o cérebro para organizar a programação do teu cérebro de uma forma útil para você,
tá? Espero. Acho que a mensagem é, Ana, sim, tem jeito, né? 100% de sim, tem jeito. Você só precisa achar o caminho, né? Como que eu faço isso, Fred? Vem fazer meu curso, faça coaching comigo, leia meu conteúdo, estuda PNL, estuda coaching, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. Existe metodologia para mudar e para ter resultado, né? E testado e confirmado, né? Espero ter respondido e ter ajudado, tá, Ana? Andréia, pode explicar melhor como seria interromper o padrão? É literalmente, imagina um elástico, você pode usar uma pulseira, estou dando um exemplo de uma pulseira, tá, Andréia? Mas você vai fazer fisicamente alguma coisa e só você vai saber, um estalo de dedos, um bater na mão, um elástico que você dá na mão, um soquinho, um apertão que você dá na orelha, e você vai fazer sempre aquilo do mesmo jeito, como um robô, quando você notar que o teu padrão de pensamento está entrando na forma treinada. Quanto tempo treinada? 5, 10, 15, 20 anos. E você quer parar de entrar naquela rua, André, né? Interromper o padrão é parar de entrar numa rua. E aí você vai interromper o padrão, que é, por exemplo, fazer isso aqui, né? Você está numa reunião, a pessoa está falando uma coisa que está te deixando irritado, você quer interromper o padrão. Você simplesmente faz assim, por exemplo, e aquele vai ser o teu gesto de interromper o padrão. Então você está dando um comando para o teu cérebro, para de pensar nisso, e começa a pensar em outra coisa. Vai funcionar da primeira vez? Não. Você vai ter que fazer aquilo 10, 15, 20, 30, 50, 100 vezes, até o teu cérebro, pela repetição e pela programação, começar a ter outro comportamento. Ou seja, depende de bastante trabalho cerebral, tá? Espero que eu tenha respondido aí, tá, Ana? Ou melhor, Andréia, né? Legal. Aí eu disse que eu já respondi. Ismael, valeu. Beleza. Gente, tá com 1h40, né? Evandro, quando será o curso online? Então, eu quero ver se eu faço isso mês que vem, tá? Evandro, eu quero lançar um curso que eu estou pensando ainda, né? No título, mas vai ser algo do tipo, seja o seu próprio coach, né? Para a gente usar a PNL, você aplicar com você. Eu quero fazer webinários e tudo mais, mas eu ainda estou pensando. A minha ideia é lançar isso no mês que vem, né? Evandro, vou começar a divulgar, né? E vai ter conteúdo, vai ter atendimento de perguntas, eu vou gravar respostas. Então a ideia é pegar uma boa quantidade de gente e fazer, né? Acompanhar, ser o coach delas e usar bastante essa mudança de crenças e etc. Né? Ok, gente, eu vou encerrar aqui. Nós estamos com 1h45 já de webinar. Assim, no fundo do coração, agradecer pelo teu tempo, pela tua presença, pela tua atenção. Espero que eu tenha conseguido ajudar, contribuir, trazer valor para você, né? Se você tiver alguma dúvida, depois me manda por e-mail. Se você tiver um feedback, poxa, eu vou adorar receber o teu feedback sobre o webinário depois, né? E espero que você venha fazer o treinamento comigo, né? Tome a decisão, clica aí agora no anúncio, vai lá, clica no banner, né? E, enfim, quero te ver dia 28 de março aqui comigo no treinamento, tá? Caramba, de novo, né? Obrigado por estar junto, felicidade, prosperidade e até o nosso próximo vídeo, e-mail, conteúdo, webinar. Ok? Fica com Deus, prosperidade, felicidade, luz e alegria para você. Valeu, tchau.